Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 6. Bora lá então? Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E assim diz Jesus, versículo 1. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando dares esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orares, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lo peçais. Eis como deveis rezar: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai, que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, vamos dar uma pausa aqui e a gente retoma a leitura desse capítulo no próximo episódio, porque ele fala de vários pontos muito importantes para a nossa fé. Então vamos começar do início, né? Lá no versículo 1 do capítulo 6 de Mateus, fala assim, né? Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Do versículo 1 até mais ou menos lá no versículo 6, na verdade até o versículo 8, para ser mais exato, diz muito dessa questão que a nossa fé, que a nossa
experiência com Deus, a nossa vivência da nossa fé, tem que começar do interior, tem que ser feita no secreto. A gente não pode fazer as coisas para que as outras pessoas vejam. A gente não pode fazer as coisas boas para que as outras pessoas percebam que a gente está fazendo coisas boas. Não, porque a nossa busca de fazer as coisas boas não pode ser para ganhar recompensa humana das pessoas, mas a gente tem que fazer isso por Deus. Se o teu coração estiver fora de Deus e você começar a fazer essas coisas para você aparecer, infelizmente, não vai ter tanto valor aos olhos de Deus as tuas boas obras. Elas vão ser vazias. Porque quando eu faço para me engrandecer, infelizmente, eu acabo me colocando no lugar de Deus. Eu acabo cedendo para que a tentação da soberba, a tentação da prepotência, do sentir-se maior do que os outros e de que você consegue tudo sozinho, cresce no nosso coração. E isso nos afasta mais ainda de Deus. Isso acaba fazendo com que o nosso coração, os nossos ouvidos, acabem tendo mais e mais dificuldade para reconhecer a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus. E a gente começa a fazer as coisas por nós mesmos e não por Jesus. Isso é muito errado. Por isso que Jesus ele nos alerta para a gente fazer as coisas no secreto, no segredo. De evitar de fazer as boas obras diante das pessoas para que as pessoas vejam, mas sim fazer as boas obras no secreto, no escondido. Por exemplo, a tua oração que você faz em casa pode ser que tenha mais valor do que a tua oração feita no meio da praça pelas outras pessoas. E aí, continuando, né? Ele fala sobre a questão da esmola também. Quando a gente for dar esmola, que a gente dê de coração, mas também não faça querendo recompensa. Não faça querendo que a pessoa lembre da gente a vida inteira. Não. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, né? E até mesmo que, de certa forma, a gente pode até esquecer do bem que a gente fez, considerando que o bem, na verdade, quem fez foi Deus. Tanto que São Francisco de Assis ele dizia, né, que tudo de bom que eu faço, não sou eu quem faço, é Deus que faz em mim, né? Então, a gente é convidado a fazer o bem, deixando Deus nos conduzir. E não pela vontade das outras pessoas, para que as outras pessoas vejam a gente fazendo, para que elas nos exaltem. Não. A gente tem que fazer isso por amor a Deus, em segredo. E aí, continuando, fala sobre a questão da oração, como o exemplo que a gente já comentou antes, e depois fala para que a gente confie em Deus, sem multiplicar as palavras, falando alto, gritando na nossa oração. Deus ele nos escuta. E aí, depois Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, com uma parte muito importante que muitas vezes a gente esquece. No versículo 14, Jesus explica, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, irmãos, irmãs, a gente tem que perdoar sempre. Porque se a gente não perdoa, Deus também não nos perdoa. Tanto, né, que tem um outro versículo que Jesus ele nos fala, né? E até a partir desse versículo veio aquele ditado popular que diz assim, mais ou menos por alto. Eu não me lembro exatamente com as palavras certas, né? Mas fala assim, faças aos outros aquilo que você desejaria que fizesse com você.
E não faça aos outros aquilo que você não desejaria que fizessem a você. Então, se você quer ser perdoado, perdoe primeiro. Se você quer ser amado, ame primeiro. E o último ponto, né, que é importante a gente comentar, é sobre a parte do jejum, no versículo 16, que fala: quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido, para manifestar aos homens que jejuam. O jejum aqui tem que ser em segredo. Ainda que, por exemplo, para a gente que é católico, né, a gente é recomendado, por exemplo, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão e nas sextas-feiras, né, fazer jejum e a abstinência de carne. Ainda assim, a gente tem que fazer essas coisas em segredo, para que as pessoas não vejam a nossa boa ação. A gente tem que fazer olhando para Deus. Porque o jejum ele é importante, porque ajuda a gente a se controlar e, de certa forma, é uma forma da gente se humilhar para ouvir melhor a voz de Deus, né? Se sacrificar em prol de alguma graça ou então em prol de alguém, ou até mesmo na nossa própria conversão, para que a gente consiga ouvir melhor a voz de Deus, né? Então, nesse sentido, a gente não pode jejuar para que as pessoas vejam, mas a gente tem que fazer esses sacrifícios para que só Deus veja, pelo menos, né? E uma coisa é certa, Deus ele escuta, ele vê que a gente está jejuando em segredo, sem esse semblante batido que força para as outras pessoas olharem para a gente e reconhecer que a gente está fazendo uma coisa diferente. A gente é chamado a fazer no oculto, para que Deus nos recompense. Então, uma sugestãozinha sobre a questão de jejum é que, por exemplo, talvez você ainda mora com teus pais, e aí, no dia que você vai jejuar, meio que eles ficam preocupados com você se você está se alimentando bem ou não. Então, se acontecer, por exemplo, por algum acaso, você fazer jejum, por exemplo, do café da manhã, tirando uma refeição do dia, e alguém chegar perto de você e falar assim, te obrigando, né? Aqui, você já jantou? Ou você já almoçou? Você já tomou café da manhã? Eu te recomendo nessa hora você tomar o café da manhã, para que essa pessoa não perceba que você está jejuando. E aí depois peça ajuda para Deus para optar por uma outra coisa, outro sacrifício, outro jejum, para que a pessoa não perceba. E faça de um jeito que as pessoas não percebam. E uma coisa é certa, até o próprio Deus pode usar de pessoas para tocar o nosso coração e até mesmo nessas horas chamar a nossa atenção, né? Então, o jejum nosso tem que ser em segredo. Então, dentro de casa, às vezes a gente vai ter que esconder de um jeito diferente, tem que dar os nossos pulos, né? Para fazer esse jejum em segredo. Sei lá, a gente corta a janta, ou então, tipo assim, se a gente toma café por último, geralmente, na hora do café da manhã, se for fazer o jejum, não deixa que as outras pessoas percebam que você está fazendo jejum, então você recolhe tudo, como de costume, que você tem costume talvez de fazer depois de tomar café da manhã, para que a pessoa não perceba. Ou então, troque, por exemplo, fique sem comer doce, sem comer algum tipo de alimento especial, ou troque outro momento de refeição, ou faça algum outro sacrifício, né? Ou deixe esse jejum para outro dia especial. Mas lute para que você não faça as coisas para que as outras pessoas te vejam fazendo, mas faça para que só Deus te veja, entendeu? E nisso tudo, toma cuidado para não cair no pecado, porque às vezes a gente fica irritado porque a gente está querendo jejuar e a outra pessoa vem perguntando as coisas para a gente. Então nessa hora a gente tem que ter esse autocontrole também, para que a gente não peque também fazendo o jejum, entendeu? Que Deus abençoe muito vocês e a gente se fala no próximo episódio. Fique com Deus, Nossa Senhora. Até mais, a paz.